Bom dia, meu irmão e minha irmã, graça e paz, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem e que seja um dia abençoado na sua vida. Seja um dia onde você possa ver claramente, onde você esteja sensível a perceber e ver com os seus próprios olhos o mover de Deus sobre a tua vida. Nesse nosso Café com Bíblia desta manhã, eu quero compartilhar uma palavra com vocês, uma breve reflexão, que está lá em Romanos, capítulo 13, versículo 1, que diz assim: Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Meus irmãos, que palavra para nós difícil. Difícil porque vivemos em nosso país já há alguns anos uma grande polarização. Vivemos como um disco de vinil, com o lado A e o lado B. Vivemos, meus irmãos, uma divisão muito grande, tudo isso por conta de ideologias, tudo isso por conta da política, da cultura, enfim, de tantas e tantas outras situações que têm acontecido e têm nos levado, na grande maioria das vezes, a essa polarização, a essa divisão, até mesmo entre irmãos. Mas a palavra que eu tenho para você hoje, meu irmão e minha irmã, é que independente do governo que esteja nesse exato momento governando o nosso país, ou o futuro governo, ou o governo que passou, saiba que procede de Deus. Procede de Deus no sentido de que não há autoridade constituída neste mundo sem que a boa mão de Deus tenha o colocado ali naquele lugar. Mas não podemos esquecer que Deus tem os seus propósitos. E aí, para cada governo, para cada autoridade constituída, Deus tem um propósito específico. Nós sabemos exatamente a que medida Deus tem instituído certas autoridades neste mundo e para que Deus as tem colocado ali no poder. Mas o que nós sabemos, o que Paulo nos revela em Romanos, é que, por exemplo, no seu tempo, mesmo com o Império Romano sendo dominante em todo o mundo, mesmo com o Império Romano sendo um império que massacrava seus adversários, um império que perseguia os cristãos, Paulo está transmitindo esta palavra à igreja em Roma. Está dizendo, olha, se em que pese toda perseguição, em que pese toda tribulação, o imperador que está aí, essa autoridade que está aí constituída, foi colocada aí por Deus. Para quais propósitos? Não sabemos. Mas Deus tem propósitos para todas as coisas. O que podemos fazer, meus irmãos, é orar. O que podemos fazer é colaborar com as nossas orações, colaborar pregando as Escrituras, colaborar com tudo que a palavra de Deus nos transmite de bom para retransmitirmos a outras pessoas. E assim, quem sabe, meu irmão e minha irmã, venhamos a conseguir, de certa forma, como igreja, colaborar com qualquer tipo de governo, no sentido de não corroborar com os atos dos governos, mas no sentido, meus irmãos, de auxiliar espiritualmente todo e qualquer tipo de governo, com as nossas orações, com os nossos jejuns, pedindo a Deus que tenha misericórdia, pedindo a Deus que conduza a nação, pedindo a Deus que transforme corações, pedindo a Deus que, se for da sua vontade, que Ele venha a converter, a transformar até mesmo governantes ímpios, governantes que não creem na existência de um Deus. Esse é o nosso papel como igreja, orar e, na medida do possível, colaborar
com aquilo que conhecemos, que é a verdade da palavra de Deus. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente.